para você que está cansado de ver tantas coisas iguais no digital, está cansado de fazer mais do mesmo, quer muito explorar o seu jeitinho de fazer as coisas, quer juntar aí várias coisas que você gosta para a partir disso criar algo único. Então, bora lá pro vídeo. Fala malta, bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou a Samila Guiar, mentora em posicionamento e vendas através do digital. E hoje nós vamos falar sobre autenticidade, baseado aqui nesse livro do Arthur Bender, que fala sobre mitos e verdades na construção da sua marca pessoal. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você e você vai entender de uma vez por todas o que é ser autêntico na rede social e no nosso dia a dia, o que não é e como construir uma memória, né? Um trabalho autêntico no digital e, claro, também fora dele. O que eu quero começar desmistificando com você? Se você não conhece Arthur Bender, esse cara aqui do final do livro, ele é o pai do brand pessoal, do posicionamento e da marca pessoal no Brasil. Ele já atendeu milhões de marcas. E esse vídeo, gente, foi maravilhoso, assim, foi um choque, um choque bom. Porque, de fato, a gente tem visto tantas coisas no digital e a gente ouve muito de lá, ouve muito de cá, a gente nem conhece quem é o autor dessas coisas. A primeira coisa, então, que o Arthur fala nesse livro é o que não é autenticidade. Eu quero deixar aqui o exemplo que ele deixou, contando a história de um CEO de uma empresa que ele se achava muito autêntico, muito verdadeiro, ele era um cara sincero, ele era um cara direto, ele era um cara prático, né? Só que um dia foram fazer uma pesquisa lá na empresa dele com os colaboradores e a resposta que as pessoas falaram sobre ele não estava muito relacionado ao que ele tinha falado. Ao invés dessas qualidades que ele se deu, os colaboradores falaram que ele era arrogante, que ele era impaciente, que ele era sincero demais, então ele era sem educação, ele não tinha empatia, que ele cobrava demais as pessoas e que ele era meio um sem noção. E essa historinha é pra gente entender que mito número 1, autenticidade não é só ser você mesmo. E a gente vê muito esse discurso por aí na internet. Ah, seja você mesmo, né? Ganhe muito dinheiro sendo você mesmo, se posicione a partir da sua essência, sem enfiar no blazer, sem beber água na taça. Isso tudo é muito válido, muito válido. Mas o problema desse discurso é o ser você mesmo. Se eu for ser eu mesma, gente, se eu não for me arrumar melhor, se eu não buscar me evoluir como pessoa, eu vou ser uma pessoa, a mesma pessoa de 15 anos atrás. Talvez hoje eu fosse ainda a Samila adolescente, que caiu nesse mito do seja você mesmo, né? Que eu preciso mostrar para as pessoas como eu sou. Ah, eu sou assim, as pessoas que me aguentem. Esse é o mito que mais mata posicionamentos e marcas, né, no mundo. Porque a gente não sabe dosar os atributos de marca, que a gente viu no vídeo, 2 vídeos aí atrás. A gente não sabe ter coerência na nossa mensagem, a gente não sabe equilibrar os pontos e a gente acaba reforçando coisas ruins a nosso respeito. E a gente também não para ouvir o que as pessoas estão achando de nós. O ponto número 2 aqui é que só existe autenticidade quando as pessoas me dão esse feedback. E isso vai depender da interpretação de cada pessoa. E cada pessoa tem o seu óculos de vida. A gente interpreta as situações a partir do que a gente viveu, das nossas experiências. Então, para uma pessoa, uma situação aqui pode ser muito boa, pode ser original, pode ser válida, foi uma coisa assim interessante. Para outra pessoa, ela vai interpretar a mesma situação como algo péssimo, né? Algo que ela não faria nunca, algo, sei lá, que absurdo, por exemplo, ah, isso foi machista, isso foi não sei o quê. Por isso que nós temos, de um mesmo fato, nós temos várias interpretações. E a autenticidade, ela vem desse lugar. Algo só vai ser autêntico
se outra pessoa falar isso sobre o que eu tenho feito. Então, esses dois primeiros pontos é muito importante a gente entender e contextualizar isso daqui, porque são dois grandes mitos, né? Não é só o que eu falo que eu sou autêntica, eu falando de mim mesma. Isso não atesta nada. O que atesta isso como real é outras pessoas falarem isso de mim. Isso vem através de uma construção do posicionamento. Não tô nem aí porque as pessoas falam de mim. Eu muito tempo pensei isso sobre mim. Eu me vestia lá do jeito que eu queria, eu falava todas as coisas que eu queria. Quando adolescente, eu fui doidona, eu fui emo, fui isso, fui aquilo, fui skatista. Isso vinha de um lugar que era muito verdadeiro, que era a necessidade minha de me expressar quanto pessoa. Né? E o adolescente, ele tá justamente nessa fase tentando se colocar no mundo, descobrindo quem ele é para se colocar no mundo. Só que sem entender sobre esse equilíbrio, sobre esses atributos, o que eu quero transmitir, como comunicar esse atributo que eu quero transmitir, a gente acaba entrando no limbo de más interpretações, como naquela brincadeira telefone sem fio, né? Que a gente fala uma coisa aqui, quando chega lá no final, tá outra completamente diferente, deturpada. Por quê? Porque entre a comunicação e a interpretação existiu ruído. Então a autenticidade vai depender muito disso. Vai depender de você saber transmitir da maneira certa a sua autenticidade, aquilo que você quer transmitir, para que as pessoas interpretem aquilo da maneira como você deseja e atestem aquilo sobre você. Até aqui tudo bem? Então esses primeiros mitos é o que ele gasta aqui, né, quase até a metade do livro para explicar o que é autenticidade. E aí lá no capítulo 10, quase acabando o livro, ele entra então no como construir uma marca pessoal autêntica. E ele colocou aqui 3 pilares para a gente discutir. Sua imagem, ponto número 1. Suas atitudes, ponto número 2. E sua obra. Dentro de imagem aqui, né, ela vai vir muito do nosso também autoconhecimento. Então, primeiro nós vamos escavar, nós vamos descobrir o que nós queremos transmitir, nossos valores, a nossa missão, visão, né, de futuro para a nossa empresa, para o nosso nome. A imagem pessoal, a personalidade de marca, o universo de marca. Toda essa parte aqui que ele colocou como imagem pessoal, eu vejo como a parte visual, né? E do autoconhecimento. Então, primeiro ponto, a gente entender o que a gente quer transmitir. Segundo ponto, as suas atitudes. E juntando e trazendo isso para o meio digital, eu vejo que a atitude entra em tudo, entra no conteúdo. Porque tudo vai comunicar algo sobre a sua marca. Então, tanto a sua imagem, né, vai comunicar, quanto o design, quanto o seu atendimento, quanto as suas falas, como a sua postura, a maneira como você começa um vídeo, a maneira, tudo que você mostra nos seus stories, como você atende o cliente, como que você recebe esse cliente, como que é feito o onboard, como que é o fechamento daquele contrato, todas as suas atitudes estão sendo contadas. E ele traz um caso aqui muito interessante, que é o caso de onde uma atitude errada lascou com uma vida inteira de construção de marca pessoal. E ele trouxe aqui o exemplo daquele jogador Zidane. E se você é da minha idade, você vai lembrar aqui na hora pelo que você lembra dele. Ele foi um jogador da França, né? Muito bom. E ele tava vindo de jogos só de ganhando. Até que num determinado jogo, o que ele fez? Ele deu uma cabeçada em outro jogador. A partir desse dia, ele ficou conhecido como Zidane da cabeçada. E o Arthur fala muito sobre isso aqui, sobre a intensidade das nossas atitudes, sobre a gente entender do nosso emocional, sobre a gente ser coerente com nós mesmos, aprender a nos expressar da melhor forma. Por quê? Porque uma atitude falsa pode acabar, uma atitude ruim, pode acabar com essa construção de anos que a gente vem fazendo, né? E os jogadores de futebol, eles têm muito esse exemplo no mundo dessa construção errada, porque uma noitada que eles saem, uma mulher estranha que eles pegam, um caso ruim envolvendo isso, vai acabando com o nome dele e aí as marcas deixam de se associar com eles. Então é muito importante que o seu comportamento e as suas atitudes estejam coerentes na sua construção da sua marca pessoal. E no terceiro ponto aqui ele fala sobre a sua obra.
E a obra, o que ele quer dizer? Sobre a sua transformação, sobre o que de fato você vai deixar, né, como legado na vida das pessoas. O que você quer passar? Qual a mensagem você quer passar com a sua marca pessoal? Né? O que você quer deixar de autêntico? Autêntico quer dizer algo original, algo único. Que mensagem você quer deixar? E ele fala que a obra de uma pessoa, ela é a cara dela. Então a gente olha para uma obra, a gente vê o autor. E no autor, a gente lembra da obra. Então, se você pensar em pintores, se você pensar em músicos, se você pensar em arquitetos, em fotografia, ele trouxe vários exemplos aqui, né? Como Sebastião Salgado, Yves Pitangui, Oscar Niemeyer, os Gêmeos. E ele trouxe um exemplo final aqui, que foi o Joel J, que foi a marca pessoal que ele pegou para mostrar pra gente como que ele conseguiu uma construção tão única de marca pessoal, tão autêntica. Como que ele conseguiu ser autêntico num mercado que existiam pessoas muito boas naquilo que fazem. E ele falou aqui que foi o que o Joel J fez. Ele juntou várias características dele e ele criou um novo nicho para si mesmo. E aqui, para você se diferenciar no mercado, você vai ter duas opções. Ou você vai para um nicho grande, amplo, trazendo muitas habilidades suas, ou você vai segmentar cada vez num nicho menor. O Joel J fez o seguinte, ele estava num nicho muito pequeno e ele foi para um nicho grande. O Joel J, ele é atleta, ele foi nadador por muitos anos, né? Ganhou aí muitas medalhas. E aí ele saiu desse nicho tão específico de atleta, nadador, e ele foi trabalhar no nicho de alta performance, de desenvolvimento pessoal. Como que ele fez isso? Ele juntou várias habilidades dele, ó, sua experiência em alta performance, que veio da vida de atleta, seu conhecimento na área, o rigor da disciplina, sua habilidade em conquistar e lidar com pessoas, sua experiência com projetos vitoriosos no Instituto Neymar, onde ele trabalhou, seu talento nato de comunicação e sua inclinação para mentor. Então ele juntou todas essas habilidades e a partir disso ele se tornou algo único no mercado tão grande. Mas isso que o Joel J fez é muito mais difícil de fazer. Já o outro ponto é o quê? É como o Sebastião Salgado fez, por exemplo. Sebastião Salgado, eu lembro de estudar ele na faculdade, na aula de fotografia, né? O Sebastião Salgado, ele tem um olhar muito único para a fotografia e ele foi subnichando, então ele está no nicho maior de fotografia. Mas depois ele entrou naquele nicho de fotografia, eu esqueci o nome aqui, como é que fala? Documental, né? Que é onde ele viajava muito para os lugares, né? Como jornalista, com jornalistas. E aí ele passou a capturar aquelas imagens assim, frescas, né? Autênticas, sem poses, sabe? Ele pegava ali e capturava o momento. E juntou isso com o jeito de editar dele, que era só preto e branco. Então, ele subnichou dentro da fotografia, ele foi para a fotografia documental, dentro da fotografia documental, preto e branco. E aí ele criou o estilo Sebastião Salgado. E é isso, são essas duas opções que a gente tem para criarmos algo único dentro do mercado. Então, se você quer ser autêntico, você pensar aí no nicho que você está, se não vale a pena você subnichar isso mais. Ou se você vai pegar mais habilidades suas, características, atributos, para criar esse DNA de marca único, né? Para competir no mercado grande. Mas é muito importante que você olhe para esses pontos que ele colocou, a sua imagem pessoal, né? Toda a parte visual que você comunica, as suas atitudes, comportamentos, emoções, seus conteúdos. E juntando com o ponto 3, que é a sua obra, a sua transformação. Ele fala aqui que a sua obra, ela vai atestar e ela vai comprovar o seu nome, né? A sua autenticidade, ela vai fazer com que você seja lembrado. E é daí que parte o seu diferencial de marca. Porque diferencial não é, por exemplo, só, eu sou diferente porque eu escrevi um livro. Não. Várias pessoas podem escrever um livro. Eu sou diferente porque eu uso a xícara rosa. Não. Várias pessoas podem usar, podem comprar uma xícara rosa e podem fazer. O seu diferencial está desse lugar. Ele vem da sua profundidade, dos seus talentos únicos, do seu jeito de fazer. E a maneira como você vai colocar isso para fora
repetindo, trabalhando e refinando cada vez mais para que as pessoas associem o seu nome à sua transformação. E aí sai algo exclusivo, brilhante e único, que só você poderia ter feito, que as pessoas batem o olho naquilo e falam assim, nossa, isso aqui é obra do fulano de tal. Eu olho para isso aqui e eu vejo o fulano, né? É isso. O grande objetivo aqui da autenticidade é que as pessoas possam olhar para a sua transformação, para aquilo que você deixou nas pessoas, para o seu jeito de falar, para o que as pessoas vão falar de você e elas falem, caramba, isso é coisa da Sâmula. Isso é ser autêntico, tá? Eu espero que tenha ficado claro para você. Se você tem dúvidas, quer discutir mais sobre esse assunto, deixe nos comentários. Aconselho que você leia este livro. Ele é um pouquinho assim, um pouquinho denso, chatinho no começo de ler, por causa dessas coisas que ele vai desmistificando. Mas vale muito a pena. Então, não deixe de ler. Se você precisa desse tipo de ajuda, Samila, cara, eu entendi que eu preciso me colocar de maneira mais diferente, mais autêntica e com a minha verdade no mundo, mas eu não sei como fazer, eu gosto de tantas coisas. Entre em contato comigo, porque o método Irradiar é para você, onde a gente vai trabalhar tudo isso. E é só você clicar em www.samulaguiar.com para conhecer os meus serviços, para ganhar uma consultoria grátis de 30 minutos comigo. E me segue também lá no Instagram. Já deixa aqui o seu like, se inscreve, faz aquelas coisas todas que você sabe que ajuda a gente. E eu te vejo no próximo vídeo.